Declarando vocês, o nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe o arcanjo Miguel, abençoados com todas as bênçãos, convidando-os para que, nesse segundo tema que temos para o dia de hoje, intitulado Sacerdócio Arônico, Sacerdócio de Melquisedeque, Tipos e Diferenças, segunda parte, pois vejamos os dois últimos subpontos. Se vocês recordam, viemos falando que esse tema nós dividimos em 8 subpontos. No tema anterior, vimos especificamente 6, mas hoje vamos ver os pontos 7 e 8. Para tal efeito, vamos dar início ao ponto número 7, intitulado Sacerdócio de Arão versus Sacerdócio de Melquisedeque. Para isso, quero que vamos a essa ocasião, te dou a referência em Hebreus capítulo 7, versos 1 ao 28. Agora bem, dou essa referência, mas vamos tomar alguns fragmentos dessa porção bíblica. E dessa parte, quero que observemos os versos 1 e 4, iniciando por aqui. Quero ler o seguinte: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu para receber Abraão, que voltava da derrota dos reis, e o abençoou, a quem deu a Abraão os dízimos de tudo, cujo nome significa primeiramente Rei de Justiça, e também Rei de Salém, isto é, Rei de Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida, senão feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote. Atenção com esse detalhe. Permanece para quê? Sacerdote para sempre? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até mesmo Abraão, patriarca, deu dízimos do melhor do despojo. Aqui, quando observamos essa passagem bíblica, o verso 1 e 4, aí estamos lendo em Hebreus, capítulo 7, nos versos 1 ao 28, nos chama a atenção dois detalhes que quero ressaltar, porque na primeira parte, se você lembra, estivemos falando acerca de Arão, da tribo de Levi. Ficou bem claro para nós que nós somos essa tribo de Levi espiritual, que ministra o templo, que ministra tudo o que tem a ver com o contexto espiritual, que explicávamos que somos as únicas pessoas no mundo que temos essa relação e essa comunicação e essa comunhão com Deus. E tudo isso, repito, nos levava a entender com uma clareza transparente quem somos nós, hoje em dia, dentro do conceito bíblico e entre o que é o conceito profético da palavra e de seu cumprimento. Então, dizíamos que nós somos reis, somos chamados pela palavra reis e sacerdotes. Agora bem, chama muita atenção quando, ao observar o que estamos lendo, diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, apresenta as duas figuras que se relacionam estreitamente com a igreja. Qual é? Rei e sacerdote. Vá tendo em conta esses detalhes, que repito, porque nos geram uma correlação estreita com o que está fazendo nesse tempo nossos pais, sua função, especificamente sua função, e a relação que isso tem conosco, para que você, repito, tenha bem clarinho quem é você e o que é que hoje em dia está ocorrendo conosco. Por que razão? Porque um dos grandes e maravilhosos pontos que temos que agradecer aos nossos pais para esse tempo é o ato de que nós sabemos de onde viemos e aonde estamos e para onde vamos, mas faço ênfase em um ponto nessas 3 etapas. Faço ênfase no fato de onde sabemos onde estamos. Olha, é muito importante hoje em dia que você, para poder chegar aonde vamos, tenha muito claro, olhe bem, tenha muito claro aonde estamos, o que, ou seja, o que estamos fazendo aqui, por que razão estamos assistindo às reuniões, por que estamos nesses temas, qual é o objetivo disso. Se você tem claro esse ponto, então para você é muito fácil 2 coisas. Primeiro, saber esperar com paciência o que vai vir, mas de igual maneira, isso permite a você ter a capacidade de aproveitar o que no desenho desse plano que nossos pais têm
tomado o trabalho de desenrolar para nós, você e eu possamos extrair os benefícios que esse plano tem. Por que razão? Porque é como, por exemplo, quando uma pessoa lhe entregam ou ganha um ticket que está incluso avião, hotel, e quando chega no hotel tem uma série de benefícios, massagem, bom, uma espécie de spa, isso que chamam spa, ginásio, tem piscina, tem bar, bom, uma série de lugares e de benefícios, repito, que essa pessoa tem esse ticket, pode desfrutar. Então, o que ocorre? Tem pessoas que muitas vezes acabaram os 8 dias de lazer que tinham e nem foram ao quarto, não foram à piscina, não foram às outras opções de restaurante que existiam. Simplesmente iam apenas a uma cafeteria ou comiam no quarto? Bom, coisas como essas. Não, não. A ideia é que você hoje em dia conheça, olhe bem, conheça tudo o que está acontecendo, por que está vivendo isso e que benefícios traz para você viver tudo isso. Então, como nós estamos vendo ali que Melquisedeque, olhe bem, Melquisedeque diz, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Veja que aí também voltamos uma vez mais a ver as duas figuras. Lembre-se disso, por favor. Aí vemos unidas as duas figuras. Por que razão? Porque Deus é 2 em 1. Então vemos essa faceta de rei. E mais, eu gosto muito porque mamãe, quando se dirige a nosso pai, ela diz o rei. Claro, o rei, obviamente, indiscutivelmente. E ela é a rainha. Mas é bonito quando nós observamos isso, diz o rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é sacerdote do Deus Altíssimo nesses dias, aqui na Terra? Bom, o sacerdote do Deus Altíssimo é nossa mãe, o arcanjo Miguel, Lisbete. Veja, todas essas figuras, volto e repito, você junta todas essas figuras e começa a dar a correlação que existe entre elas e encontra sentido completamente, absoluto. Ok, mas vamos mais adiante, tem mais detalhes todavia, muito mais detalhes que temos que olhar nesse paralelismo, nessa forma em que tem que se revisar tanto o sacerdócio de Arão quanto o sacerdócio de Melquisedeque. Olhe bem, quero convidá-lo a Hebreus no capítulo 7, mas dessa vez vamos aos versículos 5 ao 10. Certamente, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher do povo os dízimos segundo a lei, ou seja, é dizer, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Observe o que eu os dizia na primeira parte. A tribo de Levi era uma tribo que vivia do quê? Vivia de tudo o que as 11 tribos reportavam. Bom, isso também é uma figura tipológica que muito pronto, a qual vamos ver e a qual nos falou o edificador no seu tempo. Eu lhes falei na primeira parte desse tema de uma prosperidade que você ia perceber e a qual você nunca imaginou. Bom, olhe, agora quero que você dirija sua mente a uma situação que está ocorrendo, que já se iniciou e que já está em processo, só que vai se consolidando com o tempo. Nós somos a tribo de Levi do mundo. Por que razão? Porque nós somos de fé? Nós somos a tribo espiritual do mundo? Se assim você quer chamar, somos a Levi espiritual do mundo? Então, o mundo, quando nossa mãe vem nos ensinando coisas de que nós vamos ser, ou somos melhor, já somos terra desejável ao mundo, você vai observar que o mundo, olhe bem, vai se render a nós. Em que sentido? No sentido de que o mundo vai começar a ver como estar submetido debaixo da ordem de Melquisedeque é a fórmula do êxito na vida, em todos os aspectos, em saúde, em prosperidade, na família. Mamãe o dizia claramente, nós somos os que mostram, o mundo vai ver em nós algo que eles vão anelar. E mais, tem uma passagem que diz onde 7 pessoas se agarrarão do manto de um judeu. Esse judeu somos nós, porque nós somos a Israel de Deus. Agora bem, se agarrarão a um judeu e diz, leva-nos até, seja, onde tu és. Por que razão, abençoado? Porque o mundo vai ver, e isso volto e repito, olha, os primeiros que vão começar a ver isso, e de fato já estão vendo, sim, são nossos familiares. Os segundos vão ser nossos vizinhos. Os terceiros vão ser nossos amigos. E, no geral, ainda as pessoas que não nos conhecem de uma ou outra maneira vão começar a ver os resultados do que nós estamos vivendo. Então, o que ocorre, abençoado? Tudo isso vai nos levar a um ponto de que as nações, por isso diz de que todas as nações finalmente terminarão nos dando suas riquezas.
Entende? Isso é muito importante. Por essa razão, Paulo falava de que o que é fiel no pouco é fiel no muito, ou seja, no maior. Ou seja, por isso também Jesus dizia, e ele falava sobre esse ponto, dizia, quando se é fiel no pouco, se é fiel no muito. Por isso Paulo, por isso repito, quando ele menciona, diz, eu sei viver em abundância e sem ter escassez. Ou seja, por isso fomos treinados, abençoado. Por isso temos vivido o que temos vivido. Por isso você nem se queixe, nem se doa, porque teve que viver momentos angustiantes às vezes, sim, a fúria econômica, momentos de apertões. Bom, tudo temos vivido, mas sabe por quê? Porque foi parte do nosso treinamento, mas esse tempo já terminou, já se acabou. Agora vem um tempo, repito, no que precisamente fomos edificados, porque é tanta prosperidade que vem, que se não tivéssemos o treinamento que tivemos, aconteceria conosco o que aconteceu, por exemplo, o que vimos há pouco com um ator que muitos de vocês conhecem, Robin Williams. São personagens que tinham tudo, êxito, fama, dinheiro, e se aborreceu com a vida, se suicidou, e assim ocorreu com muitos. Ou seja, isso é uma coisa que nós vimos, e muitas pessoas, por exemplo, no Japão, é muito comum ver que no Japão é um dos países com a mais alta taxa de suicídio no mundo, e você vai no Japão, e no Japão vivem muito bem, as pessoas vivem muito bem, os níveis de pobreza no Japão são inexistentes, ou seja, lá não há pobres, não é o mesmo pobre que de pronto você vê lá na África, ou vê em alguns países da América Latina. Não, 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 não. Lá isso não existe. E a pergunta é, olha, se todas as pessoas têm essa abundância e vivem tão ricos, e são países tão bons para viver, e as pessoas vivem muito bem, porque as pessoas se suicidam, por isso abençoados, porque estão vazios aqui, ou seja, estão mortos desde aqui. Isso é o que ocorre. Então, quando nós observamos tudo isso, devemos ter em conta que, ouça-me bem, vai vir essa etapa já está se desenvolvendo em nós, fomos entregados para isso, mas não podemos esquecer disso que vem se manifestando aqui, nessa parte que está escrita aqui na palavra, Hebreus 7, do 5 ao 10. Certamente, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher do povo os dízimos segundo a lei, ou seja, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada dentre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, e sem discussão alguma, o menor é abençoado pelo maior, ou seja, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, e aqui certamente recebem os dízimos homens mortais, mas ali aquele de quem se dá testemunho de que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão, pagou os dízimos também em Levi, que recebe os dízimos, porque ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Que interessante quando alguém observa o que diz o verso 8. E aqui certamente, olhe bem, coloque cuidado. E aqui certamente recebem os dízimos homens mortais, mas ali aquele quem se dá testemunho de que vive, aí está falando especificamente de nosso Deus, Melquisedeque Miguel, indiscutivelmente. Agora bem, vamos olhar a alto detalhe, que quero ir ampliando muito mais. Olha o que diz os versos 9 e 10, que interessante. E por assim dizer, por meio de Abraão, pagou o dízimo também Levi, que recebe os dízimos, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Isso nos leva a um ponto muito interessante, a que entendamos ante quem estamos, ou seja, ante quem nos permitiram estar. E é ante Deus mesmo. Dizia eu na primeira parte, devemos recordar com muita clareza que nós somos as únicas pessoas que temos acesso a Deus do ponto de vista invisível e do ponto de vista visível. Se alguém vem a nós perguntar, você conhece a Deus? Você com segurança diz, claro, para mim, claro que conheço, eu sei quem é, claro. E como se chama? Bom, Melquisedeque Miguel? E você mesmo o aclara? E quero aclarar algo, Deus não é um só, Deus tem esposa, ou seja, nós temos, ouça-me bem, hoje em dia, e isso é para que você valorize com o apreço que tem que valorizar essa informação que tem,
Bem, no mundo, nós também somos exclusivos nesse sentido. Somos as únicas pessoas que sabemos que Deus tem esposa. Então é interessantíssimo porque quando você ouve falar acerca dos chamados cristãos, que não são cristãos, são cristinos, para eles é Deus, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus e Júnior. Isso é tudo que eles têm claro, mas estão totalmente e plenamente equivocados. Mas a nós, ouça-me bem, a nós, nossa mãe nos revelou esse mistério. Que é que Deus tem esposa? Por Deus, isso é bem importante que tenhamos claro. Ok, bom, vamos adiante e agora vamos aos versos 11 e 12 para que revisemos detalhes bem interessantes que existem ali. Diz, olhe bem, e começamos a ver diferenças. Se lembre que esse tema tem a ver com os tipos e comparações das coisas que se relacionam e que se correlacionam, mas também mostra as marcadas diferenças desde o ponto de vista já da ação e da aplicação do sacerdócio como tal, a diferença do que foi o sacerdócio arônico ou levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. Então, observe o que diz os versos 11 e 12. Me chama muito a atenção. Se, pois, a perfeição, olhe bem, note bem essa palavra, perfeição, fosse por meio do sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que me chama muita atenção que se levantasse outro, o quê? Outro sacerdote? Mas diz segundo a ordem de Melquisedeque? E que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdócio, necessário é que haja também mudança de lei? Bom, e aqui temos que ser bem claros. Olhe bem, veja o que aconteceu. Isso é bem interessante. Isso não ocorreu nem no tempo de Jesus de Nazaré, nem ocorreu no tempo do edificador, que se levantasse, olhe bem como diz ali, que se levantasse outro sacerdote, aqui está falando do sumo sacerdote, já segundo a ordem de Melquisedeque. Eu pergunto a você, quem nos aprofundou no tema de Melquisedeque? Quem nos aprofundou? O edificador falou de Melquisedeque e o proclamou, falou dele. Falou simplesmente, e mais, tem um tema que se chama a Ordem de Melquisedeque, que pregou o edificador, mas se você observa, quem entrou a fazer um trabalho profundo, cirúrgico, minucioso, com respeito ao tema Ordem de Melquisedeque, homem, isso está claro, nossa mãe, o arcanjo Miguel, e mais, se você observa a reação das virgens insensatas, qual foi a reação das virgens insensatas a respeito da Ordem de Melquisedeque? O aceitaram? Não, o desprezaram? Agora bem, tudo isso dá a nós evidência de algo que é supremamente importante, que quando aqui está falando de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, imediatamente apliquemos a fórmula que meu pai e minha mãe me ensinaram e que eu transmiti a vocês. Observem o entorno. Como assim? Claro. Observe o entorno, simplesmente olhe, e quem é que está falando tanto de Melquisedeque? Quem foi que disse que Deus se chamava Melquisedeque, que já não se chamava José Luiz de Jesus Miranda? Quem foi que nos levou a reflexionar a respeito de como se chamava o Deus que morava dentro do véu de José Luiz de Jesus Miranda? Quem nos fez essas reflexões? Quem nos fez essas perguntas? Quem nos levou a discernir essas verdades? Pois nossa mãe, o arcanjo Miguel, isso não tem outra opção, abençoado. Isso está muito claro, e se você é justo e honesto, você sabe que isso é assim, ou seja, você sabe que eu não estou inventando nada? Ok, bom, então coloque cuidado nisso. Agora, veja você o que diz ali nos versos 11 e 12, olha o que diz aí já pelo verso 12, quando diz, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando o sacerdócio, olha esse ponto, mudando o sacerdócio, necessário é que haja também mudança do quê? De lei? Claro. Por isso é que hoje estamos falando do quê? Do Evangelho Eterno, abençoado. É por essa razão que há outra dispensação, que há um elemento doutrinal que sustenta essa dispensação. Bom, no tempo do edificador, o que sustentava doutrinalmente a dispensação do edificador? Era o evangelho da incircuncisão, abençoado? Isso está muito claro. Você foi testemunha disso, você viveu e eu vivi também. Agora, mudamos de dispensação, aparece o outro sacerdote, atenção com isso, diferente de Arão. Agora, por que razão aparece outro sacerdote diferente de Arão? Pense, abençoado.
Arão o que fazia? Bom, era o sumo sacerdote. E o que quer dizer isso? Bom, que era a pessoa que se apresentava no lugar santíssimo, representando o povo diante de Deus, ou seja, que era um mediador entre Deus e os homens, simples. Então agora, diz outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Olhe, quem está fazendo isso? Isso está fazendo o arcanjo Miguel Lisbete, porque já o temos dito, e sigo enfatizando para que fique bem claro. Simples, muito simples. Melquisedeque está no lugar santíssimo. O arcanjo Miguel, nosso sumo sacerdote, está exercendo todo o seu trabalho e a parte disso é o sacrifício perfeito. Então, quando você observa isso, ali é quando volto e repito, olho o seu entorno, o que vejo? Simples. Vejo que há uma pessoa que está desenrolando um sacerdócio espiritual conforme a ordem de Melquisedeque, porque foi ela que me ensinou que papai, seu nome é Melquisedeque. Que tremendo, tremendo. Então tudo vai se ajustando, abençoado. Tudo vai ajustando perfeitamente. Agora bem, vamos aos versos 15 e 19. Aí mesmo, nesse capítulo que estamos dirigindo em Hebreus, olha o que diz. E isso é ainda mais manifesto se a semelhança de Melquisedeque se levanta um sacerdócio diferente, não constituído conforme a lei do mandamento sobre a descendência, senão segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois se testifica dele, tu és sacerdote para sempre, segundo o quê? A ordem de Melquisedeque? Quem nos ensinou, aqui quero enfatizar, e quem nos ensinou que estamos debaixo da ordem de Melquisedeque? Quem nos ensinou da ordem de Melquisedeque? Nossa mãe, o arcanjo Miguel. Visto que, por um lado, fica abolido o mandamento anterior, por causa de sua debilidade e ineficácia, pois nada aperfeiçoou a lei, claro, abençoado. Se hoje uma das coisas que podemos dar fé é que caminhamos em perfeição, por isso lhe digo, isso não tem nada a ver com o edificador, ou seja, em que sentido? No sentido de que com o edificador nós não chegamos a essa perfeição e mais, fomos edificados para poder entrar nessa etapa, a essa dispensação. Mas eu lembro que disse nossa mãe que nós éramos uma igreja menina, uma igreja carnal, e isso estava bem claro, aí não havia uma perfeição. Todavia, e mais, lembre-se, o edificador nos disse muitas vezes, somos uma igreja de coxos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse ponto não é. Por que razão? Porque hoje a chave, olhe-me bem, recordem as características para poder estar dentro do templo. E especificamente para poder estar dentro do lugar santíssimo, você tem que estar limpo. Se você não está limpo, se você não caminha em limpeza, olhe-me bem, não pode estar no lugar santíssimo, porque lhe cai fogo. Essa é a figura que se dirigia quando o sumo sacerdote estava impuro, havia alguma falhinha, alguma coisinha, desaparecia. Então é exatamente o mesmo hoje. Então, ao que temos chegado, abençoado? A essa perfeição? Hoje em dia podemos dizer que estamos na perfeição. Então, não foi nem na época de Arão, porque diz que nada aperfeiçoou essa lei, nem tampouco na época de Jesus de Nazaré, porque aí, todavia, se dirigia à questão do tabernáculo. Agora bem, quando chegamos ao tempo do edificador, tampouco, porque apenas se formou, se estava manifestando o que era a igreja, mas com tudo isso, lembre, essa era uma massa que estava constituída de trigo e joio. Então, o que se necessitava? Passar a essa dispensação para que sacasse o joio, que foi o primeiro que disse a parábola, que o dono do campo sacou, ele sacou o primeirinho, o que foi? O joio? Então, quando saca o joio, fica o trigo puro? O que quer dizer isso? Qual a figura do trigo? A igreja? Mas a igreja é santa e sem mancha, abençoado? Ou seja, em perfeição? Isso é o que estamos vivendo hoje. Agora, do que se trata? Tanto o tema que nossa mãe tem insistido: limpeza, purificação e embranquecimento. Para que tudo isso? Para morar no lugar santíssimo, abençoado? Senão, não poderia viver ali? Que isso fique muito claro. Muito bem. Então, continuamos. Olhemos agora o verso 17 desse mesmo capítulo. Pois se testifica dele, tu és sacerdote para sempre. Essa palavra quero enfatizar, para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, olha, o que hoje se está vivendo não é um sacerdócio temporal. Recorde, em outras épocas, bom, morria o sumo sacerdote e tinham que levantar outro, morria outro sacerdote e tinham que levantar outro. Hoje não, abençoado. Por que razão? Recorde, abençoado. Cristo está no primeiro posto, no ponto da transformação. Recorde o que diz na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos 22 e 23, quando fala da ordem da transformação, diz: Cristo, as primícias,
e logo os que são de Cristo em sua vinda. Então o que quer dizer isso? Que esse sumo sacerdote vai ser transformado juntamente com a tribo de Levi espiritual, ou seja, juntamente conosco. Então o que ocorre? Por isso diz, pois tu és sacerdote para sempre, segundo que ordem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque eles dois um são. Agora bem, revisemos os versos 18 e 19 daí de Hebreus capítulo 7, visto que por um lado fica abolido o mandamento anterior, por causa de sua debilidade e ineficácia, pois a lei não aperfeiçoou nada, e da introdução de uma melhor esperança, mediante a qual nos aproximamos a Deus, claro, é que tudo isso que estou lendo aqui, que você encontra nos versos 18 e 19, de uma maneira muito particular, é simplesmente a justificação clara, transparente, dessa dispensação e de seu protagonista. Se alguém quer vir pedir ou buscar provas de que, olha, vocês estão falando de que estão numa dispensação nova, bom, como assim? Se já o edificador disse que já a igreja está edificada? Que já a amada está edificada? Que a igreja está edificada? Claro, tem que saber entender esse conceito. Pois obviamente, mas isso não implica de que viria uma nova dispensação? Edificados a respeito do quê? Edificados para quê? Bom, para poder entrar a essa nova etapa, que o mesmo apóstolo Paulo, que as insensatas dizem e levantam seguir Paulo, pois Paulo para cima e Paulo para baixo. Esse é o mesmo Paulo que temos mencionado em muitas ocasiões. Ok? Então que fique isso bem claro, abençoado. Claro com isso, visto que por um lado fica abolido o mandamento anterior, por causa da sua debilidade e ineficácia, pois nada aperfeiçoou a lei, e da introdução de uma melhor esperança, mediante a qual nos aproximamos a Deus. Hoje podemos dizer isso, já temos mencionado desde a primeira parte. Nós somos as únicas pessoas que podem se aproximar de Deus. Graças a quê? Pois graças a esse sacerdócio que hoje se levantou, conforme a ordem de Melquisedeque, precedido, dirigido por quem? Por nossa mãe, o arcanjo Miguel, nossa mãe Elisbete. Agora bem, veja você que quando você segue revisando mais detalhes, vamos aos versos 21 aí mesmo de Hebreus capítulo 7. Veja você que aí pontualiza o seguinte: e isso não foi feito sem juramento? Porque os outros, certamente, sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com o juramento do que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui quero pontualizar isso, abençoado. Para que isso fique bem claro, a única pessoa que pode exercer esse sacerdócio é o arcanjo Miguel Lisbete. Agora bem, por que é tão importante falar desse sacerdócio? Veja, primeiro, porque já na primeira parte temos demonstrado a relação que existe na sombra, ou seja, por que razão se levantou esse sacerdócio na sombra, lá no sacerdócio levítico, no sacerdócio arônico? Bom, simples, porque era uma sombra do que tinha que vir, para que entendêssemos que se requeria um personagem, uma etapa e umas circunstâncias nas quais um grupo, o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, que é a igreja, pudesse se relacionar diretamente com Deus, porque esse é seu plano, esse é seu objetivo, basicamente. Agora, isso se alcança hoje. Hoje se está alcançando, graças a quê? Repito, a presença do arcanjo Miguel em meio nosso e da dispensação da ordem de Melquisedeque. Ok. Agora bem, veja você o que diz dos versos 22 ao 25, detalhe importante ali mesmo em Hebreus capítulo 7. Portanto, Jesus, ou seja, nossa mãe, é feito fiador de um melhor pacto. E os outros sacerdotes chegaram a ser muitos, devido à morte, não podiam continuar. Mas esse, está falando do arcanjo, porquanto permanece para sempre, tem um sacerdócio imutável, ou seja, não pode ser substituído por ninguém. Não pode ser substituído por ninguém. Nem pode nenhum busca-pão querer substituí-lo. Pelo qual pode também salvar perpetuamente. Olhe-me bem, você, ovelha teimosa, que está lá perdendo seu tempo e tinha que estar aqui, escute-me bem com atenção, pelo qual pode também salvar perpetuamente aos que, por meio deles, se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olhe, a transformação, eu disse a primeira parte, mas eu quero ser enfático e nesse ponto papai e mamãe me dizem, faça ênfase nesse ponto, porque é muito importante que fique como testemunho às nações, a única pessoa com a qual, por meio da qual você pode chegar à transformação,
é a transformação mesma, o arcanjo Miguel Lisbete, ela é a transformação. Por isso volto e repito, pode ser que eu pareça muito repetitivo, mas temos que fazer, pelo qual pode também salvar perpetuamente aos que por meio dele se aproximam de Deus. Quem é a única pessoa que se acerca a Melquisedeque? O arcanjo? Então, quando você vai colocando para trás, diz, pelo qual também pode salvar perpetuamente. Perpetuamente. A única pessoa que pode dar essa salvação, a salvação do corpo, é o arcanjo. Não coloque-se a perder tempo por outro lado. Aí está claro, está claramente determinado. Agora bem, ao iniciar o verso 22, utiliza a palavra, portanto, Jesus, ou seja, o arcanjo, é feito fiador de um melhor pacto. Que interessante, porque tomei o trabalho de ver que era um fiador. Fiador é pessoa que responde por outra, no caso dessa não cumprir a obrigação de pagamento que contratou. Olhe, a grande responsabilidade que hoje tem esses personagens que se dividiram, que saíram, começando por Satanás, que para essas pessoas estão tomando o papel de fiador diante de papai. Ou seja, eles estão querendo representar, ouça-me bem, a essas pessoas que os têm seguido diante de papai. Não são aceitos, ouça-me bem. E o que quer dizer isso? Que você, que confiou nesses personagens, está endividado com Deus, para que você saiba que você escolheu um fiador que não tem nem onde cair morto, que isso fique bem claro. Agora bem, vamos olhar outro detalhe. Outro detalhe mais. Olhe bem, dos versos 26 ao 28, que interessante, diz, porque tal sumo sacerdote nos convinha. Olhe bem as características que está mostrando o nosso arcanjo, nessa perspectiva como sumo sacerdote, nos convinha, não é qualquer. Olhe bem, não é qualquer, por isso faço ênfase, que saiam da onde estão lá com o busca-pão. Porque tal sumo sacerdote nos convinha como? Santo, inocente, sem mancha, apartado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não tem necessidade de cada dia, como aqueles sumos sacerdotes, de oferecer primeiro sacrifícios por seus próprios pecados e logo pelos do povo, porque isso fez uma vez e para sempre, oferecendo a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens débeis, mas a palavra do juramento posterior à lei, ao filho, feito perfeito para sempre, ou seja, a esposa. Como foi feita perfeita para sempre a esposa? Bom, já nossa mãe nos disse, nos explicou, na primeira parte, simples. Quando nosso pai estava na cruz, ela mesma nos explicou. Aí estavam os dois. Por isso, repito, por isso João chama nossa mãe, também dentro dos títulos que utiliza, de o cordeiro imolado. Claro, a única pessoa, repito, a única pessoa que hoje em dia pode estar como cabeça na igreja é o arcanjo Miguel. Ninguém, absolutamente ninguém mais pode fazer. Por isso, a liderança que você escolheu, insensata, é uma liderança péssima, porque essa liderança não representa você diante de Deus. Quando Deus vê esse líder, ouça-me bem, ele o odeia e por ende, de carambola, como se diz no jogo de bilhar, odeia você. Você nesse momento está sendo odiado por Deus mesmo. Se dê conta disso, por favor. Se dê conta disso. Desperte. Sobretudo, obviamente, estou dirigindo isso, obviamente, para as pessoas que têm que regressar. Então, vá somando e subtraindo todos esses elementos que nessas temáticas temos insistido, nesses escolhidos confundidos. Então, para que o tenha presente, olhe bem, diz claramente que esse sumo sacerdote nos convinha, e nesse ponto quero fazer uma ênfase bem clara, nos convinha, é simplesmente necessário que estivesse conosco, que estivesse por parte nossa, volto e repito, não perca seu tempo lá, porque os que estão lá como fiadores não são dignos representantes seus diante de Deus. Agora bem, vamos ao ponto número 8, o ponto com o qual vamos fechar, e ali simplesmente vamos ao capítulo seguinte, a Hebreus capítulo 8, dos versos 1 ao 13. Obviamente, como lhes digo, não vamos ler tudo, não vamos analisar tudo, mas vamos entrar a tomar algumas partes e com isso já encerramos a última parte. Versos 1 e 2 do capítulo 8 de Hebreus nos diz, agora bem, o ponto principal do que viemos dizendo, lembre o que nos disse o edificador, os capítulos e versículos são uma separação simplesmente para administrar o que está ali, mas o sentido completo é uma carta que não tem nem capítulo e nem versículo.
Por isso diz... Agora bem, o ponto principal do que viemos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, quando você diz a expressão tal, dando a entender a qualidade do sumo sacerdote que estamos falando, o qual se sentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e daquele verdadeiro tabernáculo que levantou o Senhor e não o homem. Olhe, isso acaba de ratificar o que acabamos dizendo. Só o sumo sacerdote, e este é o templo abençoado. Por isso, Hebreus o manifesta. Hebreus é um livro que foi escrito para a igreja. Olhe-me bem, tenha isso presente. Hebreus foi um livro que escreveu Maria Madalena para a igreja, deixando instruções muito claras. Por isso ouça-me bem, por isso tem uma correlação direta. O que esse livro diz, ou essa carta diz, e o que nossa mãe nos vem ensinando. Por quê? Porque é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, por isso existe essa correlação. Então, olhe você, diz, esse tabernáculo, que tabernáculo? A mente, quem levantou? Quem levantou o tabernáculo? Melquisedeque Miguel, abençoado. Então ali, ouça-me bem, ali somente pode administrar uma classe, um tal sumo sacerdote, uma classe sacerdotal exclusiva, que é Deus mesmo abençoado. Por essa razão, estamos falando de que esse sumo sacerdote é o arcanjo Miguel Lisbete. Ok, agora bem, Vamos continuar aí mesmo no capítulo 8 de Hebreus e olhemos os versos 3 ao 7. E observe que detalhe tão interessante. Porque todo sumo sacerdote está constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, pelo qual é necessário que também esse tenha algo que oferecer. Portanto, se estivesse sobre a terra, nem mesmo seria sacerdote, tendo ainda sacerdotes que apresentam as ofertas segundo a lei, os quais servem ao que é figura e sombra das coisas celestiais, como foi advertido a Moisés quando ia erigir o tabernáculo, dizendo a ele: veja, faça todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte, mas agora, tanto o melhor ministério é o seu, olha como faz a diferença, por favor, quanto é mediador. Atenção com isso e sublinhe isso, por favor. Quanto é mediador de um pacto melhor, estabelecido sobre melhores promessas, porque se aquele primeiro tivesse sido sem defeito, certamente não seria procurado lugar para o segundo. Aqui simplesmente nos devem fazer uma pergunta. Aqui está falando de 2 sacerdócios? Aqui está falando de 2 pactos? Aqui está falando de 2 dispensações? Já temos identificado uma. Por dizer de alguma maneira, já temos identificada a dispensação arônica, já temos identificado o sacerdócio de Arão, mas aonde vamos encontrar o outro sacerdócio? Esse que é segundo a ordem de Melquisedeque? Esse que está feito debaixo de melhores promessas? Agora, deixe-me dizer algo. E quando iam se cumprir essas melhores promessas? Em que momento íamos ver? Em que momento tudo isso que estava nesse pacto, nesse novo pacto, se deu a cumprir? Bom, nos dias do edificador não se cumpriu. Se falou dele, mas não teve cumprimento. Pense nesses detalhes abençoados. Agora, revise você um detalhe que está nos versos 4 e 5. Diz: portanto, se estivesse sobre a terra, nem mesmo seria sacerdote, tendo ainda sacerdotes que apresentam as ofertas segundo a lei, os quais servem ao que é figura e sombra das coisas celestiais, como foi advertido Moisés quando ia erigir o tabernáculo, dizendo a ele: veja, faça todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Veja que a Moisés lhe mostraram toda uma série de figuras que são a sombra do que hoje estamos vivendo. É interessantíssimo, ou seja, para que você entenda, repito, e essa parte eu gosto de enfatizá-la, existem 2 sacerdócios, então volto e repito, já quando você entra aos Pentateucos especificamente, de Êxodo a Deuteronômio, você vê tudo o que é esse sacerdócio arônico, porque aí está os levitas e fala de todo o tabernáculo. Tudo isso e tudo o que havia dentro do lugar santíssimo, tudo, absolutamente tudo. Isso está claro e está identificado. E logo o Hebreus vem e nos fala de um sacerdócio, de um tabernáculo espiritual, de uma ordem, de um sacerdote debaixo da ordem de Melquisedeque com umas características diferentes, um sacerdócio imortal, ou seja, uma série de elementos que alguém pode dizer: olhe, um momento, aqui existem 2 sacerdócios, aqui existem 2 personagens, mas os sacerdócios são diferentes, um é físico e o outro é espiritual.
Uau! Então, tudo isso, volto e repito, tenha presente, agora localize-o no contexto temporal. Já o de Arão já temos localizado no contexto temporal. E aonde localizamos o outro? Em que tempo o podemos localizar? Pense, abençoado, são detalhes que temos que ver com atenção, mas sigamos que vem mais, todavia, tem muito mais. Tem uns detalhes aí, já estamos terminando, mas existem detalhes muito interessantes. Os versos 8 ao 10, aí mesmo no capítulo 8 de Hebreus diz: porque repreendendo-nos, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Atenção com isso, um novo pacto, não como o pacto que fiz com seus pais no dia que os tomei pelas mãos para tirá-los da terra do Egito, porque eles não permaneceram em meu pacto, e eu me afastei deles, diz o Senhor, porque esse é o pacto que farei com a casa de Israel, ou seja, com a igreja, porque isso está em Hebreus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis, atenção com esse detalhe, porei minhas leis na mente deles, e sobre seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Simples, abençoado, ponto de reflexão facinho. Primeiro, fala de um novo pacto, muito bem, tenha o presente, um novo pacto. Agora, lembre, para poder que me entenda isso, tem que recordar o que passou no Antigo Pacto. O Antigo Pacto é quando Moisés recebe a lei, que continha os 10 mandamentos, os estatutos e ordenanças e o aspecto sacrificial. Tudo isso toma Moisés da mão de papai e apresenta ao povo, e o povo aceita. Olhe bem, o povo aceita essa ordem, esse mandamento, esse momento, eles aceitam esse pacto, o aceita? Perfeito, tomam esse pacto, pronto, dizem que vão ser levantados por esse pacto. Agora bem, existe uma característica que quero que você observe o que estou dizendo. Quando o primeiro pacto foi dado, o povo o conheceu, o povo de Israel, ou seja, os judeus, os hebreus, eles estavam no deserto, eles foram tirados do Egito, só que esse grupo que havia ali eram os judeus, e para eles foi essa lei simples, a eles foi entregada essa lei para eles. O representante deles, Moisés, vai à busca, vem as contas e dizem, pronto, aceitamos essa lei, aceitamos esse pacto perfeito, mas aqui está falando de um novo pacto. Esse novo pacto teve umas características de que colocarei minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Atenção, é diferente, porque primeiro era escrito em tábuas. Ok, então pense nisso, abençoado. O novo pacto, então se fala de um novo pacto, quer dizer que esse novo pacto tem umas características diferentes do primeiro? Atenção com esse detalhe. Mas está escrito que vai escrever suas leis em nossos corações, ou seja, em nossas mentes. Uau, que interessante! Agora bem, veja isso, porque por isso fiz ênfase de que o primeiro pacto foi recebido pelo povo judeu. O povo judeu estava constituído, não estava no Egito, ou seja, não se pode dizer que os judeus e os egípcios ouviram o primeiro. Não, só judeus. Agora bem, hoje em dia, olha o que ocorreu. Hoje em dia, quando nosso pai e nossa mãe, o arcanjo Miguel, tiraram o joio, só ficou o trigo. O trigo é a igreja, olhe-me bem. Então esse novo pacto foi apresentado, porque esse novo pacto foi para a igreja, mas a igreja são somente aqueles que estamos debaixo da ordem de Melquisedeque e que nossa cabeça é Cristo, ou seja, o arcanjo Miguel Lisbete. Essa é a igreja. Então, para que você me entenda, isso não ocorreu nos dias do edificador. São coisas que você tem que pensar e observar. Isso não ocorreu nos dias do edificador. Isso ocorreu nesse tempo, debaixo da administração do arcanjo Miguel. Então, quando você olha esses detalhes, você começa a dizer, ui, é que agora, entendo claro, por isso existe uma nova dispensação e por isso existe um novo protagonista. E essas são algumas das características do que aqui dentro está acontecendo. Então coloque atenção a esse detalhe porque é muito importante que você considere. Agora, quero fechar basicamente com os versos 11 ao 13, daí mesmo do capítulo 8 de Hebreus, que nos diz, e ninguém ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor até o maior, porque serei misericordioso com justiças e nunca mais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades? A você não soa isso, borrão e conta nova, abençoado? Ao dizer novo pacto, olhe bem essa ênfase, deu por velho primeiro, e o que se dá por velho se envelhece, está próximo de desaparecer? Ninguém dirá, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, mas todos são quem? Todos são a verdadeira igreja. Uma das verdadeiras características para que você possa determinar, olhe, eu sou membro da igreja, simples, simples. Conhece você o Senhor? Você conhece? Claro. Como chama, Melquisedeque Miguel? Fica claro isso? Está claro? Um está no invisível, Deus é dois em um, Deus tem esposa, ok? Um, Melquisedeque, está em luz inacessível. E o outro, a outra parte, está a esposa. Está na nossa frente o arcanjo Miguel Lisbete, simples. Então ninguém dirá, conhece ao Senhor? Olha, porque todos me conhecerão. Então, abençoados. Basicamente, quando vocês observam isso, o que isso inclui? Borrão e conta nova. Porque quando diz, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, veja que isso não tinha no primeiro pacto. No primeiro pacto não diz isso, mas nesse novo pacto existe isso. Agora, quando que nós vimos que isso se materializou, se levou a cabo? Bom, quando nossa mãe nos comparte o borrão e conta nova. Abençoados, como sempre, um verdadeiro gosto, um privilégio maravilhoso me dirigir a vocês. E, pois, como sempre, declarando a todos vocês, abençoados no nome do meu pai Melquisedeque, e da minha mãe, o arcanjo Miguel.